Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje. Hoje é o dia da nossa salvação, é hoje. Não vamos adiar decisões espirituais, nós vamos nos render ao verdadeiro arrependimento, ao ministério da reconciliação hoje. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu, sua misericórdia se renovou essa manhã e nós estamos aqui, gente, aptos para ler, para meditar e para colocar em prática cada princípio bíblico. E eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu tenho colhido muitos frutos, né? Ouvido muitos testemunhos de pessoas que assistem às lives e de como que a live tem gerado, né? Tem aberto a mente para esse entendimento prático. Eu louvo a Deus pela oportunidade de servi-lo. Amém? Oi, Dona Piedade, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoa. Recebemos suas filhas lá na igreja, viu? Ficamos muito felizes. Eu espero um dia ver a senhora lá também. O dia que não tiver culto na sua igreja, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tu é a glória. Cristo Jesus. Tu és, Senhor, tudo. O Evangelho é sobre ti, Jesus. Nós não queremos aqui nos recomendarmos. Nós queremos falar de Cristo e de tudo, Senhor, do teu sacrifício, de tudo que o Senhor fez por nós. Ah, Senhor, porque o Senhor que não conheceu o pecado, o Senhor fez pecado por nós, para que em ti fôssemos feitos justiça de Deus. E nós somos gratos, ó Deus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Nós somos gratos pelo teu amor. Porque mesmo sendo rico se fez pobre e nos tornou assim ricos para contigo. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos ensina a tua palavra, que o Senhor nos faça viver o Evangelho, que o Senhor coloque em nós, Senhor, um verdadeiro amor, ó Deus, por ti e pelo povo santo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Revela, Senhor, cada verdade bíblica ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, preparando-nos para o dia, Senhor, do teu retorno. Eu lhe peço no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos da Bíblia. Nós estamos meditando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos no capítulo 6, né? Isso. Não, desculpa. 5, 6, 7 e 8. 4 capítulos, amém? Então nós vamos lembrar então o que Paulo está falando aqui, né? Nessa segunda carta. É uma carta bem pessoal, tem um tom bem mais emocional, né? Ele tinha escrito já uma carta severa, nós vamos falar sobre ela hoje. Uma carta que gerou profunda tristeza, mas uma tristeza boa. Uma tristeza que vai trazer os coríntios a um coração de fato arrependido, vai gerar arrependimento genuíno. Mas então Paulo vai escrever essa carta, né, com esse tom mais pessoal. E ele vai chamar, né, os coríntios para esse entendimento, uma defesa sobre o apostolado, né? Um entendimento sobre o propósito do ministério deles, um entendimento sobre quem nós somos ministros, nós somos vasos de barro, né? Mas que contém um grande tesouro. Nós somos ministros de uma nova aliança, então ele vem trazendo esse entendimento, né? Do porquê dele não ter ido visitar, do porquê daquela carta tão severa, do amor que ele tem aos coríntios, mesmo que fosse um povo que fosse difícil ali de lidar. Paulo vai reafirmar o amor dele por esse povo, né? Vai falar da velha e da nova aliança. Então, falando da velha e da nova aliança, lá no finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer, olha, já que nós somos ministros dessa nova aliança, nós queremos, deixa eu só cumprimentar aqui, mãezinha que entrou. Mamãe, seja bem-vinda, querida. Que bom que deu para você entrar hoje. Que bom que elas gostaram, Dona Piedade. Amém. Glória a Deus por isso. Então, no final do capítulo 4, a gente vê Paulo falar assim, ó, nós somos ministros dessa nova aliança. É uma aliança que tem uma glória superior. No capítulo 3 ele fala de uma glória que não se esvanece, uma glória que não acaba. Uma glória que permanece. E ele vai dizer, olha, embora o nosso corpo esteja se corrompendo, né, o nosso interior ele está se renovando. Então Paulo começa a falar sobre como o nosso corpo vai ser transformado, né, que ainda que nós tenhamos que passar por todo tipo, né, e sorte de angústia, nós temos essa fé, essa esperança de que ainda que esse corpo exterior esteja passando por tamanhas, né, tribulações, ainda que essas
pequenas tribulações vão produzir um grande peso de glória, ele vai dar esse entendimento. Olha, aquilo que é exterior está se corrompendo, mas aquilo que é interior está se renovando, está ficando mais forte, para alcançar aquilo que é eterno. Então, nesse sentido, dessa diferença daquilo que é exterior e corruptível para aquilo que é interior e eterno, ele começa falando sobre um novo corpo. Deixa eu cumprimentar aqui a Chiquinha, que já entrou. Chiquinha, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. A Giliane, que está aqui também. Giliane, que o nosso Senhor Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus venha guardar sua mente e seu coração, viu? Seja bem-vinda também. Nós estamos meditando em 2 Coríntios capítulo 5. E então, o que Paulo vai trazer? Ele vai trazer a diferença do nosso corpo físico, que ele vai comparar com uma tenda, um tabernáculo, e a diferença que tem dentro desse corpo físico há um corpo espiritual, um corpo transformado e incorruptível. Então ele começa falando assim, olha, nós temos esse corpo terreno, que agora nós podemos ver, mas esse corpo é uma tenda, é um tabernáculo. O que ele quer dizer com uma tenda, gente? Uma tenda não é um lugar fixo, uma tenda é algo transitório, né? Hoje, na época, por exemplo, lá dos hebreus andando no deserto, Deus deu para Moisés o tabernáculo, né? E fez com que Moisés construísse aquele tabernáculo. Aquele tabernáculo era móvel. Se a nuvem movesse, o tabernáculo tinha que mover também, né? Então eles tinham que seguir a nuvem. A nuvem poderia ficar anos no mesmo lugar ou poderia ficar um dia, por mais difícil que fosse toda a transição, né? Mas o fato é que Deus queria que as pessoas entendessem que existe uma tenda que é transitória. E o nosso corpo é essa tenda. Ela não é uma tenda fixa. Nós não vamos viver eternamente nesse corpo que temos. Amor, você liga pra mim o ventilador? Me perdoe. Ele falou pra mim pra eu ligar o ventilador. Eu falei, não, hoje tá fresco. Só que eu me enganei. Te amo. Então, o nosso corpo físico, gente, ele vai se... Tá bom, sim. Ele vai se deteriorar. Ele é como uma tenda, ele é como um tabernáculo. Ele é temporário, uma morada transitória. Nós estamos aqui nesse corpo hoje, mas vai passar. É uma morada transitória e é frágil, né? Nós percebemos isso. O quão frágeis nós somos. O nosso corpo hoje nós podemos estar aqui, amanhã o Senhor pode nos recolher, né? Ah, mas eu só tenho 30 anos. Ah, mas eu tenho 50 anos. Ah, mas eu tenho 60, mas sou saudável. Não importa a nossa idade. É um corpo frágil, é um corpo transitório. Paulo vai nos lembrar da esperança de um novo corpo. Um corpo agora que ele vai falar aqui como um edifício, uma casa que Deus preparou para nós. Essa casa, ela já não é uma casa transitória e frágil, mas é um novo corpo transformado, incorruptível, preparado para viver tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Então ele fala, enquanto vivemos nessa tenda, que é nosso corpo terreno, nesse tabernáculo, nós gememos e suspiramos. E é verdade, gente, não é fácil, né? Nós passamos dias de luta, dias de tribulações. Esses dias mesmo passamos 10 dias dando, na verdade deu 7 dias dando antibiótico para Cecília. Mas Jesus não levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades? Levou. Mas nós vivemos num mundo que ainda nós passamos por tribulações. Recebemos a cura e a intervenção de Deus em muitas enfermidades, mas nós sabemos que o que de fato vai acontecer, onde a doença e a morte vai acabar, é quando nós nos encontrarmos com o Senhor. É quando Ele há de redimir, de restaurar todas as coisas, né? Então, enquanto estivermos nesse corpo, vamos gemer e suspirar. Vamos passar por lutas, por enfermidades, por dores. Mas isso não significa que é o nosso fim. Por quê? Porque como garantia daquilo que está por vir, como penhor, nós temos o Espírito Santo. Uau, isso é tão lindo, gente. Boa tarde, Sossô, minha querida aluna. Mais uma aula, graças a Deus. Mais uma alma para conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor, né? Então, o que Paulo vai dizer? Ainda que nós estamos gemendo e suspirando nesse corpo físico e corruptível, nós recebemos o penhor da nossa herança. Nós recebemos uma garantia daquilo que está por vir. E a garantia daquilo que está por vir é o Espírito Santo em nós.
Isso é tão lindo, gente, porque quando, né, na cultura antiga, quando uma pessoa era prometida em casamento, e até hoje, né, a gente vai casar, o que a gente faz? A gente coloca uma aliança, é um penhor, né? Então, quando as pessoas são noivas, o que elas fazem? Elas compram uma aliança, que é uma garantia do compromisso que eles fizeram um com o outro, e eles colocam, né, no dedo aqui direito, da mão direita, né, no dedo anelar da mão direita. Então agora eu tenho um penhor, eu tenho um prometido, eu ainda não estou plenamente casada com ele, nosso compromisso não foi ainda estabelecido, mas eu já tenho um penhor. O penhor, ele também vai significar uma garantia, um sinal, uma entrada. Gente do céu, depois eu passo um sabão, agarrou aqui. Quando a gente vai comprar uma casa, né? E aí a gente vai lá na caixa, né? Porque muitos não têm o valor, como eu não tinha, né? O valor à vista para comprar uma casa, todo o valor. Então a gente vai financiar. Então eu vou comprar uma casa de 150 mil e aí eu vou dar uma entrada de 50 mil, né? E aí, o que é aquela entrada? É uma garantia de que eu vou pagar o resto. De que a Caixa vai receber o resto. Eu tô garantindo com essa entrada. Essa é só uma entrada. Ainda coloquei uma entrada grande aqui, do que? Dos 33%, 35%. Vamos colocar uma entrada menor? A casa, ela é 150 mil e a pessoa vai dar 30 mil de entrada. É pouco, mas já é uma garantia. Tô te dando uma garantia daquilo que está por vir. O que é o Espírito Santo em nós? Nós temos um corpo corruptível. Nós vivemos num mundo que pende para o pecado, que está tendencioso a piorar cada vez mais, mas nós temos o Espírito Santo como penhor. É como se o Espírito Santo já promovesse em nós, ainda que não de forma plena, uma garantia daquilo que está por vir, da alegria da salvação, da alegria da presença do Senhor, ainda que nós não estejamos vendo Ele como Ele é. Nós apenas estamos contemplando como por um espelho embaçado, mas nós conseguimos ter uma garantia, nós conseguimos sentir, sabe? Nós conseguimos degustar, ainda que não de forma plena, o reino de Deus na terra. Nós temos a alegria de sentir a presença dele. Nós podemos desfrutar de algo, ainda que não em sua forma plena. Esse é o Espírito Santo, é o penhor, é o sinal daquilo que nós um dia vamos contemplar plenamente. Amém? E aí Paulo vai dizer, olha, essa é a nossa confiança. Apesar de vivermos ainda nesse corpo, e ainda que nós não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não por vista. Então nós não estamos plenamente vivendo com o Senhor Jesus, mas nós sabemos que nós vamos alcançar esse lugar, porque nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que nós vemos. Nós andamos por fé e não por vista. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos no nosso lar com o Senhor, o que seria muito melhor. Paulo está dizendo, olha, se eu pudesse escolher, eu deixaria esse tabernáculo para receber o edifício eterno, para receber a casa que Deus fez para nós. Porque quando nós recebemos essa casa, esse edifício, então estaremos no nosso lar com o Senhor. E aqui ele já está dando a entender que após a morte nós vamos encontrar imediatamente com Cristo. Porque ele falou assim, olha, se eu pudesse eu deixaria esse corpo, esse tabernáculo, essa tenda, e eu já queria morrer para receber, né, a minha casa, o edifício, que é o meu corpo transformado, e estar de fato com o Senhor. Então quando nós morremos, gente, nós não vamos para um purgatório, nós não vamos, sei lá para onde as pessoas dizem que nós vamos estar com o Senhor. E é por isso que Paulo fala, se eu pudesse escolher eu morreria, mas morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Ele vai falar lá em Filipenses, coisa mais linda, né? Oi, minha querida amiga Ivonete, atrasou, mas chegou, glória a Deus, que bom ter você aqui conosco, viu? Paz do Senhor Jesus, amada. Então, Paulo vai dizer assim, agora, o fato é, se a gente está nesse corpo ou se a gente morrer, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Então Paulo está nos dando aqui o que é a nossa motivação, a motivação do crente, gente.
Nós estamos nessa terra não é para conquistar território, glória de homens, reputação, coisas materiais. Nós estamos na terra e o objetivo é, quer no corpo ou quer ausente no corpo, quer estejamos nesse corpo ou quer deixemos esse corpo, nosso objetivo é agradar ao Senhor Jesus. Amém? Quando a gente acorda toda manhã, hoje não tem nenhum evento, hoje eu não vou comprar nada, hoje eu não tenho nenhuma refeição especial, hoje não tem reunião em família, hoje eu não vou ver ninguém. Não importa o dia, se tem coisas boas e que a gente deve esperar sim, com esperança. Sabe aquele dia que a gente acorda feliz porque vai ter um encontro, você vai ver sua família, né? Chegou o dia que Deus realizou um sonho, um pedido. Tem dias que são lindos, mas mesmo nos dias que não tem nada físico, material, terreno que a gente vai conquistar, é um dia que a gente acorda alegre pela oportunidade de agradar ao nosso Senhor. Amém? Esse é o objetivo de vida, agradar a Deus. Por quê? Ele vai dizer o porquê. Porque nós vamos comparecer diante de um tribunal, o tribunal de Cristo. Lembra que eu falei sobre as obras que vão ser provadas? Nós vamos comparecer diante de um tribunal e nós temos que ter muito temor. Ele vai falar no versículo 11. Por quê? Porque cada um vai receber pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Então, enquanto estamos nesse corpo terreno, nós temos que buscar agradar a Deus, porque nós vamos prestar conta das nossas escolhas. Então, ele vai exortar os coríntios, que vocês conheçam o temor ao Senhor. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Então Paulo está dizendo, olha, nós estamos sendo sinceros, tudo que nós estamos fazendo é porque tememos a Deus. Nós queremos persuadir outras pessoas, não porque nós temos uma seita que quer ter milhares e milhões de seguidores. Não, nós estamos persuadindo outros porque tememos a Deus. Porque sabemos que Ele vai compensar todas as obras que nós temos feito no corpo. Então nós somos sinceros. Por acaso a gente está recomendando a nós mesmos? Não, de jeito nenhum. Nós estamos querendo dar motivos para vocês, coríntios, para que vocês se orgulhem de nós. Para vocês poderem responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Porque se nós parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se é para manter o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange. Paulo está explicando o que impulsiona ele. Constranger aqui, gente, essa palavra constranger, até aqui na minha tradução da NVT está escrito: o amor de Cristo nos impulsiona. Constranger aqui não é aquele constrangimento. Sabe quando alguém expõe uma falha sua? Né? Meu marido falou que um dia eu tava não sei aonde, e aí eu fui lá e soltei um pum. Tipo assim, né? Fiquei constrangida agora. Nossa, Deus, que... O amor de Cristo nos constranger não é nesse sentido de vergonha, de vexame. Estou constrangida. Essa palavra constranger, quando a gente pega ela no hebraico, ela significa apertar. O amor de Cristo, ele nos aperta de uma forma que ele nos impulsiona aí aonde ele quer que nós vamos. Em uma outra tradução está dizendo que obrigar por amor. O amor de Cristo nos obriga, nos impulsiona, nos aperta a fazermos isso. Fazer o quê? Persuadir outros a agradarem também ao Senhor. O amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque nós cremos que Ele morreu por todos. E se Ele morreu, então todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou. Perdão, gente, é que eu gosto da versão mais tradicional, às vezes eu confundo as duas. Deixa eu ler nessa versão aqui. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, uma vez que Jesus morreu por todos, agora todos morreram. E agora nós vivemos por Cristo Jesus, aquele que morreu por nós e ressuscitou. Amém? Então Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange, porque se Ele morreu, nós vamos morrer com Ele também. Então nós vamos ser impulsionados por esse amor. Antes nós olhávamos Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora é diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Então Paulo vai trazer um versículo tão lindo, né? Que é, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. A velha vida, as coisas do passado já foi, acabou, e uma nova vida teve início. Então Paulo está dizendo aqui, olha, se alguém está em Cristo, essa pessoa é outra. Gente, receber Cristo Jesus não é uma mudança de religião, é uma transformação verdadeira. De dentro para fora, não é sobre regras que a partir de agora nós vamos passar a seguir de forma exterior. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você sabe o que é ser uma nova criatura? O Edmundo gosta até de trazer esse entendimento, não sei de onde que ele ouviu antes. É como se um leão falasse assim, a partir de agora eu vou mudar os meus hábitos exteriores. A partir de agora eu vou ser vegetariano, né? Então a partir de agora eu sou vegetariano, a partir de agora eu não vou comer mais. E ele começa a fazer um jejum, né? E ele começa a comer mato. Só que ele é um leão, ele não mudou. A essência dele é a mesma. Então quando a fome aperta e o predador passou na frente dele sangrando porque se feriu no mato, esse leão, a natureza dele tá viva e é da natureza dele ele ser carnívoro. Então ainda que ele esteja fazendo jejum de carne, ele não vai se controlar. Ele vai pegar aquele alce e ele vai pegar aquele animal e ele vai triturar aquele animal e vai comer aquele animal inteiro, porque é da natureza dele. Agora, quando o Senhor nos transforma, o que ele faz não é pegar um leão e tornar o leão vegetariano. Ele pega um leão e ele vai transformar aquele leão em um cordeirinho. Aquele leão que era feroz, que era carnívoro, agora ele é um cordeiro, que é manso, que é inocente, que é vegetariano. Então, quando nós estamos em Cristo, a nossa transformação não é só externa, não é só os nossos hábitos que mudam, é uma transformação de natureza. Deus muda a nossa natureza. A nossa natureza carnal, tendenciosa para o pecado, nossa natureza adâmica, que é egoísta, que gosta de se orgulhar, que gosta de estar à frente, uma natureza orgulhosa, ela vai ser transformada, porque em Cristo Deus vai fazer uma nova criatura. Como eu falei da lagarta, né? Uma metamorfose, é uma transformação de um animal que rasteja, que come folha, para um animal que voa e que se alimenta de flores. Eu não sei qual que é o alimento da borboleta, sinceramente, mas a natureza muda, né? Então Deus está dizendo aqui para nós, olha, o amor de Cristo nos constrange porque Ele morreu por nós e agora nós morremos com Ele e agora nós fomos transformados. Porque o velho homem passou e nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? E aí ele fala do ministério da reconciliação. Olha, uma vez que Cristo nos trouxe de volta para si, ele nos encarregou desse ministério, o ministério da reconciliação. Por quê, gente? Como através da queda de Adão, houve separação entre Deus e o homem. E através de Cristo há uma reconciliação. Então Paulo está dizendo, olha, agora nós somos ministros da reconciliação. O que é reconciliação? Eu estava brigada e agora eu estou reconciliado. Eu era inimigo, agora eu sou amigo. Como nós lemos Paulo dizer lá em 1 Coríntios, éramos inimigos de Deus e em Cristo nós somos feitos amigos de Deus. Porque em Cristo nós temos a reconciliação. Então Paulo vai dizer, nós somos ministros da reconciliação. Nós pregamos Cristo para que as pessoas se tornem amigas de Deus. Para que haja reconciliação. Então ele vai dizer, portanto nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Você já viu um embaixador? Né, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem uma embaixada com um embaixador, alguém que representa o Brasil. E lá esse representante do Brasil lá nos Estados Unidos, ele vai procurar estabelecer uma relação de amizade, de parceria entre o seu país natal, né, a sede aqui, e o país aonde ele foi enviado. Então lá nos Estados Unidos, o embaixador do Brasil vai procurar, né, ter um bom relacionamento para que os países tenham um bom relacionamento. Vai procurar estabelecer também, né, os interesses do Brasil nos Estados Unidos. Então qual que é o interesse do Brasil nos Estados Unidos?
Ah, tem um produto que é importado, né, para os Estados Unidos, né, exportado do Brasil para os Estados Unidos. Então, nossa, olha só, vamos lutar para que a taxa da importação desse produto caia. Vamos lutar pelos interesses do Brasil lá nos Estados Unidos? Vamos, esse é o objetivo do embaixador. E o embaixador também luta pelos direitos. Peraí, o Brasil tem direito aqui nos Estados Unidos, os brasileiros têm direito. Esse é o direito dos imigrantes. Então ali o embaixador, ele está sendo um representante. Quando Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, gente, o que isso significa? Significa que nós somos representantes. Nós todos, tá? Não é só os pastores, não. Os ministros, os obreiros, não. Todos que foram feitos novas criaturas são embaixadores de Cristo, são representantes de Cristo na terra. Nós representamos o reino de Deus. Nós buscamos o interesse daquele que nos enviou, que é Cristo Jesus. Nós buscamos levar pessoas à reconciliação para que elas queiram entrar nesse reino, para que elas possam entrar nesse reino. Agora você imagina, gente, se o embaixador do Brasil nos Estados Unidos se apaixone tanto pelos Estados Unidos que de repente ele larga a embaixada porque agora ele é um patriota americano. E ele só veste aqueles chapéus lá do tio Sam, né? E coloca a bandeira dos Estados Unidos e sai andando na rua e só fala em inglês porque não gosta da língua do seu país. Aquele homem é um traidor, né? Aquele homem é como é que quando as pessoas saem da guerra, gente? Eu esqueci. É Amor, quando uma pessoa deixa a guerra, ele é um quê? Desertor, lembrei. Ele é um desertor. Ele abriu mão da sua nação. Às vezes, sabe qual que é o problema? Às vezes, nós como embaixadores de Cristo, nós fazemos isso. Nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Nós estamos aqui para representar legalmente Cristo e os seus interesses. Só que aí a gente começa a se apaixonar pelo mundo, pelas coisas que no mundo há. De repente a nossa língua já não é mais a língua do reino de Deus. Nós falamos como o mundo fala, nós amamos o que o mundo ama, nós buscamos o que o mundo busca. Não podemos. Se nós somos embaixadores, sejamos de fato representantes fiéis do reino de Deus, aonde Deus nos enviou. Amém? Então, gente, Paulo está dizendo, nós somos embaixadores de Cristo. E ele termina dizendo que ele vai falar, a mensagem, né, que ele fala aos coríntios é: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem, não só aos coríntios, mas a todos os povos aos quais os ministros da reconciliação são enviados. Reconcilie-se com Deus. E sabe quando que nós devemos reconciliar com Deus? Meu Deus, isso é muito lindo. É o link para o início do capítulo 6 de 2 Coríntios. Quando que nós temos que ser renunciados com Deus? No tempo que se chama hoje. Gente, o dia da nossa salvação é hoje. Amanhã, ano que vem, 2026, eu prometo que eu vou realmente buscar mais a Deus, vou tentar ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou jejuar mais. Amanhã, talvez, na segunda-feira, talvez, essa semana tá muito difícil, eu vou me render ao pecado, vou me render à fragilidade do meu coração, vou me render à carne. Não. Paulo está falando, a nossa mensagem como embaixadores de Cristo, como ministro da nova aliança é: reconcilie-se com Deus. E aí no capítulo 6 ele começa dizendo: então nós suplicamos, não trate a graça em vão. Não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, e no dia da salvação eu lhe dei socorro. E aí Paulo fala, gente, o tempo da salvação é hoje. Agora, o dia para a nossa salvação é agora. Ele citou Isaías 49:8, Deus falando: no tempo certo, no dia da salvação eu vou dar socorro. E Paulo está dizendo, é hoje. É o dia que se chama hoje. E se ouvides a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureça o vosso coração. O que significa isso, gente? Por que Paulo está dizendo que é hoje o dia da salvação? Hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia do posicionamento. Não vamos esperar para 2026 para mudar. Hoje, quando eu tava comendo, eu gosto de expor, né, minhas fraquezas. Eu sou uma pessoa colérica, então muitas vezes eu sou impulsiva e muitas das vezes é compulsiva também. Então, por isso que quando eu era adolescente, eu cheguei a pesar 82 quilos com 12 anos, então eu era uma bolinha, né? Por causa dessa minha personalidade, dessa falha da minha personalidade de ser ansiosa e colérica.
e compulsiva, eu acabei indo para esse lugar de compulsão alimentar. Então hoje, quando eu fui comer, e eu já tô há um tempo já falando que eu preciso melhorar a alimentação, não sei o que, nesses últimos dias, dei até uma engordada aí, expondo aqui, né? E aí eu falei assim, eu ia comer de novo. Quando eu fui comer de novo, eu pensei, cara, é hoje, eu não vou comer, eu já estou satisfeita. Aí veio aquela coisa no meu... E foi tão gostoso tomar essa decisão. Porque a gente tem essa mania, final do ano tem tanta confraternização, tem tanta não sei o quê. Não, é hoje. É hoje que eu tenho que me decidir se eu vou deixar minha carne me controlar, se eu vou jejuar ou não, se eu vou ler a Bíblia ou não. Não é amanhã. No ano que vem a gente começa. Não, começa agora. A se posicionar. Eu não oro, eu não dou conta de orar. Começa agora. Sai da live, depois você volta, que vai ficar gravado. E vai orar. Vai tomar uma atitude. Vai passar 15 minutos, começa com 15. Não precisa ser metas, né? Que às vezes a gente se frustra porque a gente coloca aquelas metas. A partir de agora, eu vou fazer um dízimo de oração. Vou orar 2h30 por dia. Aí a pessoa não consegue, fica frustrado, o diabo usa daquilo para deixar a pessoa lá com culpa. Então, não, começa com metas alcançáveis. Né? Minha alimentação não foi perfeita, mas pelo menos eu não repeti. Né? Eu tô falando da alimentação, gente, eu sei que é pequeno, mas é só porque é tão gostoso quando a gente permite, mesmo que hoje é só uma terça-feira, mas eu quero não ser controlado pela carne. E a minha escolha, gente, a nossa vida é cheia de escolhas. O que eu vou ver no celular, o tempo que eu vou gastar no celular, o que eu vou assistir na televisão, o tempo que eu vou gastar orando, lendo a Bíblia, se eu vou falar mal da pessoa ou não, se eu vou me calar ou se eu vou explodir. Tudo isso é escolhas. A nossa vida, ela é baseada em escolhas. A partir do momento que a gente abre o olho... Hoje eu acordei bem cedo e eu pensei, eu queria dormir mais. Aí eu até comecei... Falei, não, eu vou escolher, que eu quero levantar e passar esse tempo com o Pai. Escolha. Desde a hora que você abre o olho até a hora que você vai dormir. O nosso dia é feito de escolhas. Agora, quando que as nossas escolhas vão ser favoráveis espiritualmente para nós? A partir do momento que no dia que se chama hoje, nós tomamos uma decisão. Porque amanhã, gente, não dá pra gente decidir, não é verdade? O amanhã a gente não tem. O ontem, perdemos. Então, é no tempo que se chama hoje. Paulo vai defender o apostolado falando das suas angústias e também da nobreza do seu caráter, né? De todos os missionários. Ele fala em tudo que fazemos. Vocês não têm motivo, ninguém tem motivo para criticar o nosso ministério, porque em tudo que fazemos mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos aflições, privações, calamidades, fomos espancados, encarcerados, enfrentamos tumultos, multidões furiosas, trabalhamos, gente, até a exaustão, suportamos noites sem dormir, jejum, fome. Passamos fome, mostramos quem somos. Aí ele falou de tudo que ele sofreu, agora ele vai falar do caráter. Pela nossa prática nós mostramos quem somos, pela nossa pureza, entendimento, paciência, bondade, pelo Espírito, pelo amor, pelo poder de Deus que opera em nós. Usamos as armas da justiça, servimos as pessoas. Se elas nos honrarem ou se nos desprezarem, se nos difamarem ou elogiarem, estamos aqui para servir. Mesmo assim, diante de tudo isso, isso é muito bonito, que agora ele vai falar dos paradoxos que eles vivem. E, gente, o reino de Deus é cheio de paradoxo. O que é paradoxo? É uma coisa que é contrária àquilo que parece ser. Jesus chega e fala assim, o primeiro vai ser o último. Mas não é o primeiro? Mas no reino de Deus, o reino de Deus é cheio de paradoxos. O primeiro é o último é o primeiro, o maior é o menor é o maior, né? O maior de todos é aquele que serve. Então o reino de Deus é cheio de paradoxos. Paulo vai usar esses paradoxos para mostrar como que é a vida dos apóstolos. Ele vai falar assim, olha, nós somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Nós somos honestos, mas somos chamados de impostores. Nós somos tratados como desconhecidos, embora nós sejamos bem conhecidos. Muitas das vezes, gente, as pessoas podem não nos conhecer, mas o reino de Deus e o reino das trevas nos conhecem. E como é bom ser conhecido no céu. Meu Deus. Fomos espancados, mas não mortos.
O nosso coração se entristece, mas nós estamos sempre alegres. Nós somos pobres, mas enriquecemos a muito. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Meu Deus! E aí ele vai falar: queridos coríntios, nós amamos vocês, nós abrimos o nosso coração para vocês, mas vocês se fecharam para nós. Então eu peço, retribuam o nosso amor, abram o seu coração. Amém? Gente, eu esqueci de citar o versículo mais lindo do... É porque eu comecei a linkar o reconcilie-se com Deus com o início do capítulo 6, no tempo que se chama hoje, e eu esqueci de falar do versículo mais lindo do capítulo 5, que é o último. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele nunca pecou. Deus o ofereceu, Deus fez dele, né? Deus, uma oferta pelo nosso pecado, Deus o usou como sacrifício. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que por ele, para que nele nós fôssemos justificados, e em Cristo Jesus nós somos feitos justiça de Deus. Amém? Paulo então começa a falar sobre uma ordem, né? Um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. Não se ponham em julgo desigual com o descrente. Não entrem em julgo desigual com o descrente. Porque a justiça pode ser parceira da maldade? Não pode. A luz pode ter comunhão com as trevas? Não pode. Tem como ter harmonia entre Cristo e Belial, ou Cristo ou o diabo? Não dá. Como alguém que crê pode ligar com alguém que não crê? Como algo que é o templo de Deus pode ter a ver com aquele que é ídolo? Templos idólatras. Nós somos o templo do Deus vivo. Deus mesmo disse: habitarei e andarei no meio dele. Vamos falar sobre isso, sobre julgo desigual? Vocês lembram o que é um julgo? Um julgo é uma peça de madeira, naquela época, que ligava, né, dois bois. Era uma peça de madeira que ligava dois bois que iriam trabalhar juntos. Então, quando eles iam trabalhar juntos para arar a terra ou para puxar uma carroça, aqueles dois bois, eles não podiam andar em direções opostas. Imagina que os dois bois estão puxando uma carroça. Esse aqui quer voltar, quer dar ré. E esse aqui quer ir para frente. Não tem como, porque eles estão ligados por um jugo. Então Paulo está falando aqui, gente, que não é quer dizer que a gente não pode amar os não crentes. Não é que a gente não pode nem chegar perto deles. Ah, naquele local ali vai gente que não é crente, eu não vou nem passar perto. Não. O que Paulo está falando de se colocar em julgo é de trabalhar com aquela pessoa. É uma conexão profunda e espiritual com aquela pessoa. É um relacionamento íntimo e comprometedor com pessoas que não servem a Deus. Então eu vou fazer uma sociedade. Então eu vou casar. Então eu vou entrar numa união com uma pessoa, né? Não é só uma pessoa que eu vou servir, que eu vou amar, que eu vou orar com ela, né? Quer dizer que eu não vou sentar à mesa. Jesus sentou à mesa com pecadores. Agora aqui está dizendo o seguinte, sobre ter julgo desigual, é você se alinhar, você ter uma aliança com uma pessoa que não está indo na mesma direção que a sua, porque luz e treva não pode andar junto. Aonde acende a luz, a treva vai embora. Uma pessoa que é templo do Deus vivo não pode ter a ver com ídolos. Uma pessoa, como ele diz, tem como ter harmonia entre Cristo e o diabo? Aquilo que é a justiça pode ter parceria com a maldade? Não dá. Então nós temos que ter muito cuidado com quem nós fazemos aliança. Cuidado com parcerias. Cuidado com relacionamentos íntimos, duradouros e comprometedores. Porque uma aliança feita com alguém que não está na mesma direção que você não vai dar certo, né? Uma pessoa que é ligada com um jugo com outra pessoa para trabalhar juntos, se elas não tiverem na mesma, imagina só. Por isso que quantas mulheres sofrem porque elas estão debaixo de um relacionamento com um homem que não tem a mesma fé que elas. Aí elas têm que carregar o peso sozinhas. Imagina que naquela época os bois que eram ligados no jugo, eles tinham que ter a mesma altura, o mesmo peso. Porque imagina um boi enorme e um boi menor. Imagina o tanto que seria difícil para o boi menor, naquele negócio, né? Agora imagina para alguém que tem a fé, está linkado com uma pessoa que não crê.
quanta dificuldade que é. Então nós precisamos ensinar isso, né? Nós precisamos entender essa verdade. E eu falei isso, gente, 1.000.000 de vezes. E eu exagerei, nós não podemos exagerar assim, né? Nas palavras tem que ser assim, sim, não. Mas eu falei isso dezenas de vezes, desde o dia 2º de janeiro de 2025. O tanto que Deus deixa claro para nós que nós devemos fazer aliança com pessoas que estão na mesma direção que nós. Que quem jogou os israelitas no buraco foi as alianças que eles fizeram, os casamentos com pessoas, né, que não eram do povo de Deus, e que levou os israelitas à idolatria, a abandonar o Senhor. O próprio Salomão, o homem mais sábio da terra, antes de nosso Senhor Jesus, a própria sabedoria encarnada, que pecou por idolatria por causa das muitas alianças que ele fez com mulheres idólatras. Então, gente, se há um tema na Bíblia que é tão recorrente, nós temos que pensar, Deus deixou isso para o nosso ensino, como nós lemos em Coríntios. Tudo foi escrito em Romanos também, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o que nós viemos aprender, amém? Não se colocar conjunto desigual. Aí, Paulo vai falar assim, visto que nós temos essas promessas, capítulo 7, visto que nós temos essas promessas, quais promessas? No final do capítulo 6, a promessa de que Deus andaria no nosso meio, de que nós somos templo e que Deus habita dentro de nós. Visto que nós temos essa promessa, purifiquemo-nos de toda impureza, de tudo que contamina o corpo ou o espírito, e nós aperfeiçoamos a nossa santidade no temor. Essa é a versão mais antiga. Na versão mais atual fala, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Vocês estão entendendo? Uma vez que Cristo... Ai, perdão, gente, eu tô com o lábio meio ferido. Uma vez que Cristo mora dentro de nós e nós somos templo de Deus, que foi o que ele falou no final do capítulo 6, nós temos que nos purificar de toda impureza. Nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade no temor. Ou seja, gente, uma vez que a gente recebe Jesus Cristo, nós nos tornamos nova criatura, né? Glória a Deus. Só que agora é um processo de santificação. Uma pessoa que acabou de se converter, ela já não está plenamente santa. Nem eu estou plenamente santa, por mais que tenha passado aí algumas décadas. Por quê? Até o retorno de Cristo, onde vai ter a santificação final e a glorificação, nós estamos num processo que deve melhorar. O que nos entristece é quando a gente vê uma pessoa regredir. Quem põe a mão na arada não pode olhar para trás, né? Nós não somos como os que retrocedem, nós somos como os que avançam. Então a nossa santidade, ela deve avançar. Nós não somos plenamente santos, mas o Espírito Santo vai transformando-nos à imagem de Cristo Jesus, do Filho, à medida que nós vamos aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Então algumas coisas que antes não nos incomodavam, mesmo quando nós já estávamos no Espírito, já havíamos recebido o Espírito Santo, a partir de então nossa vida começa a se santificar. O Espírito Santo nos santifica. Antes, coisas que eu achava que eu poderia falar e que estava tudo bem, hoje o Espírito Santo já, conforme eu fui amadurecendo a minha santificação, hoje o Espírito Santo já me incomoda mais. Então hoje nós temos que estar melhor do que antes, purificando-nos de toda impureza, não aceitando aquilo que antes nós aceitávamos por falta de compreensão. Hoje, conforme nós avançamos, e quem a Bíblia diz que sejam santificados pela palavra, pela verdade, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos santifica. E uma vez que nós vivemos 1 ano de estudo da palavra, uma vez que nós falamos e ouvimos da vivência prática da palavra, agora nós vamos ser, gente, encorajados, impulsionados a viver aquilo que nós ouvimos, porque a palavra nos santifica. Amém? E o que nos promove essa santificação? O temor do Senhor. Por isso que nós não queremos mais ter qualquer tipo de injustiça, porque Deus habita dentro de nós e nós tememos a Deus. E aí Paulo começa a falar, olha, tudo que eu tô falando aqui, gente, não é para condenar vocês, porque vocês moram no nosso coração. Aqui, ó, Coríntios, vocês moram aqui, ó. Eu tenho de vocês, sabe o que eu sinto de vocês, Coríntios? Eu sinto orgulho de vocês.
Nossa, eu tô tão feliz com vocês, eu tô tão orgulhoso de vocês, Coríntios, porque Tito chegou pra gente, quando a gente chegou lá na Macedônia, nós sofremos demais. Nós sofremos perseguição, nós sofremos do lado externo com a perseguição, nós sofremos internamente com as batalhas, os temores internos, o medo, as angústias, as dificuldades. Não foi fácil, não. Mas aí o Tito chegou. Quando o Tito chegou, nós ficamos tão felizes. O Deus que conforta os desanimados enviou Tito. Isso é lindo, né? O Deus que conforta os desanimados. Que lindo. Risca isso aí na sua Bíblia. Risca assim, sublinha, né? Destaque isso aí na sua Bíblia. O Deus que conforta os desanimados. Deus é o Deus de toda consolação. Ele falou no capítulo 1. Agora ele está dizendo que o nosso Deus é o Deus que conforta o desanimado. Tá? Vai ter dia que Deus vai te usar para falar isso para alguém que está desanimado. Marca esse versículo aí. Deus é o Deus que conforta os desanimados. Ele nos encorajou com a chegada de Tito. Gente, quando Tito chegou, nós ficamos tão felizes. A notícia que ele trouxe de vocês, quando ele me contou, tanto vocês queriam me ver. Porque eu enviei aquela carta severa. E eu fiquei muito triste de ter que enviar aquela carta. A princípio eu até lamentei a dor que elas lhes causou, ainda que por algum tempo, mas agora eu estou muito feliz que eu enviei uma carta tão difícil, uma carta dura, uma carta severa. Eu não me arrependo de ter enviado aquela carta, porque eu tenho a alegria de ver que a tristeza que ela causou a vocês gerou uma dor que levou-os ao arrependimento. Olha que coisa linda, eu me orgulho de vocês, Coríntios, porque o Tito chegou aqui falando que vocês querem me ver, que vocês são dedicados a mim, que vocês lamentam. Eu tô tão feliz agora. Eu enviei aquela carta, mas aqui, eu não me arrependo de ter enviado uma carta tão triste, porque aquela carta, ela levou vocês ao arrependimento. Porque tem uma tristeza que Deus produz em nós, que é da vontade de Deus e conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Mas olha o que a tristeza de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa das suas ações, indignação, temor, o desejo de me ver, o zelo e a prontidão para punir a injustiça. Então que bom que Deus entristeceu vocês. Que bom. Ai, Jesus. Agora nós podemos ver, agora vocês podem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Porque nós fomos grandemente encorajados por isso. Nós estamos muito contentes de ver que o Tito chegou, que vocês receberam o Tito bem. Ah, vocês não me decepcionaram, gente, eu tô tão feliz. A gente elogia vocês por tudo quanto é lado, Coríntios. E eu não tô arrependido, eu tinha razão ao elogiar vocês. O Tito está estimando vocês porque vocês obedeceram a ele, receberam bem, com temor, com respeito. E eu fico muito feliz por ter essa confiança em vocês. Agora a confiança que Paulo tinha nos coríntios foi restaurada. Por quê? Porque o Tito chegou falando que eles trataram o Tito bem. Imagina Paulo. Enviei uma carta severa, dura, através do Tito. Será que foi Tito que enviou? Provavelmente, pelo que a gente vê aqui, né? Quando o Tito chega lá, Paulo tá assim, o que eles vão fazer com esse homem? Meu colaborador. O que vão fazer? Coitado do Tito. Não vejo a hora de ver o Tito, ver o que aconteceu. Mas o Tito chega e fala, gente, receberam a carta, realmente ficaram muito tristes, mas agora eles estão prontos para servir, querem ver Paulo de todo jeito, se arrependeram, demonstraram zelo, prontidão para punir a injustiça, mostraram que são dedicados aos missionários. Então tudo aquilo trouxe muita alegria para Paulo e restaurou a confiança de Paulo nos coríntios. Agora eu queria mostrar para vocês, eu vi um quadro no meu estudo mostrando a diferença da tristeza que Deus produz para a tristeza que o mundo produz. Gente, na vida nós sempre vamos vivenciar tristezas, né? Os nossos dias, eles são como o nosso coração, né? As batidas do nosso coração, altos e baixos. Nós vamos ter dias de muita alegria, dias de montes, mas vamos ter dias de vales. Só que na vida tem tristezas em nosso coração que são geradas pelo mundo. E tem tristezas no nosso coração que são geradas por Deus. A tristeza que Deus proporciona através das lutas, das dificuldades, da disciplina. A tristeza que Deus nos proporciona, ela gera mudança. Agora, a tristeza que é do mundo
ela só gera uma culpa sem saída. A gente vai ver essas diferenças entre Pedro e Judas. Eu tô vendo aqui agora. Pedro sentiu a tristeza que vem de Deus. Quando Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que ele ficou profundamente amargurado, saiu chorando. Eu acho que ele chorou alto. Eu teria chorado alto. Sabe aquele choro que você faz? Ah! Sabe assim que você chora alto? Você não tá nem aí, estão vendo que tá escorrendo até aquele catarro. Você tá tão triste que você quer gritar. Judas, a tristeza de Judas só gerou culpa. E uma culpa sem saída. Por isso ele se suicidou. Ele suicidou. Agora, a tristeza que vem de Deus, ela não gera culpa, ela gera mudança. Pedro foi restaurado pelo Senhor e se tornou um grande líder da igreja, né? Então, a tristeza de Deus provoca mudança, mas a tristeza do mundo gera uma culpa sem saída. A tristeza de Deus, pelo capítulo 7 de 2 Coríntios, produz vida. Há uma mudança que gera vida. A tristeza do mundo produz morte. Por isso, tantos suicidas. Por isso, tantos que se cortam. Eles têm uma tristeza que eles não veem saída. Eles vão para a automutilação. Se entregam à morte. Porque não veem saída. A tristeza, segundo Deus, ela faz com que a pessoa reconheça o pecado diante de Deus. Mas a tristeza do mundo só produz um lamento por causa das consequências. Oi, Polly, seja bem-vinda. Algumas irmãs chegaram, deixa eu ver quem tá aqui conosco ainda. A irmã Roselaine, que entrou há muito tempo, eu vi que você entrou, amada, e eu falei, vou cumprimentar assim que eu terminar essa frase. Eu já falei outras 300 frases. Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. A Thay tá aqui conosco, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe também. A Polly que entrou agora, Polly, seja bem-vinda. A Dani também não cumprimentei, já entrou há um tempo. Dani também, sejam bem-vindas, amadas do Senhor e minhas também. Estamos aqui meditando no capítulo 7. E o capítulo 7 de 2 Coríntios vai falar que tem uma tristeza que é Deus que produz em nós. E essa tristeza vai nos levar ao arrependimento. Agora, a tristeza que o mundo traz só gera remorso. Sabe aquela pessoa que foi pega em adultério? E aí você vai conversar com a pessoa. Você sabe quando a pessoa se arrependeu. Ai, que tristeza, porque eu ofendi o Espírito Santo. Porque eu acabei com a minha família. Mas quando a pessoa tem remorso é diferente, porque ela meio que age como se... Ai, fui pego. Olha quantas consequências. Perdi tudo. Perdi meu carro, perdi minha casa, perdi meu ministério. Por que eu fui pego? Por que eu não escondi melhor? A ideia é essa. A diferença do arrependimento para o remorso. O arrependimento produz mudança. Se a pessoa pudesse voltar atrás, ela mudaria tudo, ela faria tudo diferente. Agora o remorso, ela só tá triste por causa das consequências. Ela tá triste porque ela foi pega. É diferente. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mudança de rota. E a tristeza do mundo produz só remorso. É um lamento por causa das consequências. Agora, a tristeza que vem de Deus, pelo que nós lemos no capítulo 7, ela vai gerar zelo, indignação e prontidão. É uma pessoa que ela muda. A atitude dela muda. A tristeza, segundo o mundo, gera desespero e remorso. Ela não vê saída. Ela fica tão desesperada que muitos vão tirar até a própria vida, né? Então, Paulo vai continuar o capítulo 8. Lembra que ele está dando uma elogiada aqui? Eu vejo muito Paulo, é muito inteligente, muito guiado pelo Espírito. Paulo está elogiando, está falando, como que agora a minha confiança foi restaurada, eu estava muito preocupado. Mas agora eu tô vendo que eu posso confiar em vocês. Só que agora Paulo, no capítulo 8 e capítulo 9, ele vai trazer uma ideia aqui para os coríntios, que é da grande alegria, do privilégio que nós crentes temos que ter em compartilhar, em contribuir. O privilégio que nós temos em expressar generosidade. Então Paulo vai incentivar no capítulo 8 e capítulo 9, que são capítulos maravilhosos. Eu já peguei muitos versículos desse capítulo e declarei. Gente, esse capítulo é maravilhoso. Esse e o 9. Que vão falar sobre a graça de Deus, a abundância de Deus para a vida daquele que é generoso.
ele começa a falar sobre como as igrejas da Macedônia contribuíram com generosidade. Gente, as igrejas da Macedônia, aqui na época de Paulo, elas são uma referência para nós sobre contribuição generosa. Ele fala assim, olha, eu queria que vocês soubessem, Coríntios, como que as igrejas da Macedônia têm se portado. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Olha o paradoxo. Eles são extremamente pobres, mas a sua extrema pobreza transborda em rica generosidade. Gente, eles deram, eu posso testemunhar que eles deram não apenas o que podiam, mas mais do que podiam. E isso por iniciativa própria. Ninguém ficou lá pedindo para eles. Não, eles fizeram isso de forma voluntária. Gente, eles deram do que podiam e além disso. Sabe o que a gente entende aqui por inferência? Que os macedônios, a igreja lá da Macedônia, eles queriam tanto contribuir que eles contribuíram com aquilo que eles tinham e ainda mais com aquilo que eles não tinham. Como isso é possível? Até já vi o pastor Luciano Spirá, ele sempre fala sobre essa igreja e é tão lindo o jeito que ele fala sobre ela, sobre a importância, né, da generosidade, da contribuição. Gente, talvez tenham pessoas ali que pegaram coisas emprestadas, pegaram crédito, né? Talvez uma pessoa que pela fé comprou algo no cartão de crédito, tipo assim, contribuiu com o que tinha e além das suas capacidades. É isso que a Bíblia diz, eles contribuíram além da sua capacidade. Não tô falando que você tem que comprar coisas no crédito para abençoar outras pessoas, tá? Depois Paulo vai deixar isso muito claro. Cada um contribua segundo a medida daquilo que possui, não além. Mas Paulo tá falando o que os macedônios fizeram. Eles contribuíram além da sua própria capacidade. E, versículo 4. Eles nos suplicaram repetidamente. Provavelmente Paulo falou, gente, pelo amor de Deus, vocês são pobres. Vocês que estão precisando de ajuda e vocês querem ajudar os irmãos da Judéia, pelo amor de Deus. Vocês que precisam de ajuda. Mas a Bíblia diz que eles suplicaram repetidamente. Paulo, deixa a gente ajudar eles, por favor. Nos dá o privilégio de participar dessa oferta que você está recebendo. Porque Paulo, nessa época, estava juntando ofertas das igrejas para levar para o povo da Judéia, o povo que estava passando por dificuldades. E as igrejas da Macedônia, mesmo em extrema pobreza, contribuíram para essa oferta. Gente, que coisa linda! Eles fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi se entregar ao Senhor e depois a nós, como era desejo de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não adianta eu ser uma pessoa generosa, mas que o meu coração não é todo de Deus. Tem muita gente que está no mundo e que é generoso, ajuda com seus bens, mas a primeira oferta que eu tenho que dar a Deus é o meu coração. Não adianta, eu não vou ser salvo pelas cestas básicas que eu entrego, pelos valores missionários que eu dou em instituições. A minha salvação vem pela fé, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. A gente crê com o coração e confessa para a justiça, né? Então a gente crê no coração e declara com nossos lábios. A salvação vem daí. Agora, nós somos salvos para as boas obras. Então a minha vida deve representar aquilo que eu digo que eu vivo. Inclusive, ele fala quem que é o nosso exemplo. Quem é o nosso exemplo? Jesus Cristo. Paulo vai falar para eles, olha, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 9 do capítulo 8. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo é ele. Ele era rico, mas embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo é o nosso modelo. Meu Deus. Deixa eu acabar de ler o que eu estava falando. Nós pedimos a Tito que encorajasse vocês a contribuírem, falando para os coríntios, né? E completasse esse serviço de generosidade. Parece-me, pelo quando a gente lê o capítulo 8, que os coríntios falaram assim, ó, pode contar com a gente. Quando Paulo vier aqui de novo, pegando essas ofertas, nós vamos separar aqui, ó, já estou até comentando com os irmãos aqui, nós vamos juntar umas coisas aqui, umas roupas, uns alimentos, tô falando aqui com minhas palavras, tá? Os coríntios, parece por inferência que eles fizeram promessa de doação. E Paulo tá aqui falando para os coríntios, olha, eu me orgulho de vocês. Não deixa eu passar essa vergonha não, tá?
Porque quando Tito foi aí, ele encorajou vocês a contribuírem, animou a completar esse serviço. Visto que vocês se destacam tanto, vocês se destacam na fé, nos discursos eloquentes, vocês são tão inteligentes, são tão entusiasmados, destacam até no amor que receberam de nós. Eu queria que vocês destacassem também no generoso ato de contribuir. Eu quero que vocês também contribuam, tá? Thay e eu estamos aqui garrada. É isso que você disse, Paulo? Agora que eu tô lendo, perdão. Cheguei, Pai Senhor, está eu e a Thay garrada. Glória a Deus. Ah, sim, você completou. Agora que eu vi o outro comentário. Que bênção ter vocês aqui ouvindo da palavra de Deus, viu? Que privilégio para mim. Então, Paulo vai falar assim, olha, eu quero que vocês se destaquem também na generosidade. Não estou ordenando para vocês fazerem isso, mas eu estou testando a sinceridade do seu amor, porque vocês falam que amam muito. Mas o amor, ele não é um sentimento, ele é uma atitude, é uma escolha. Então eu quero comparar o seu amor com a dedicação de outros. Então, o versículo 10 ele diz assim, esse é o meu conselho, seria bom que terminassem o que começaram há 1 ano. Assim, completem o que começaram. Vocês falaram de boa vontade, que queriam contribuir, então agora contribuam com generosidade. No versículo 11, ele fala assim, olha, doem proporcionalmente aquilo que possuem. Você não precisa doar mais do que você pode. Você não precisa tirar da sua própria mesa, da sua própria família. Ah, tem uma família que está passando fome, então eu vou tirar o pão dos meus filhos. Não é isso que Deus pede de nós. Agora, se eu e meus filhos podemos abrir mão de um rodízio de pizza nesse dia para abençoar uma família, não vale a pena? Já que isso é um extra, muitas das vezes um encontro onde a gente vai comer mais do que precisa. Paulo começa a falar de igualdade. Completem o que começaram, doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem vai ser aceitável, desde que faça de boa vontade, de acordo com o que tem e não de acordo com o que não tem. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida de outros e dificultar a de vocês. Ah, então vou fazer um empréstimo no banco para poder ajudar a igreja. Pera. Vai ajudar a igreja e vai colocar as suas finanças em complicações? Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem. Paulo vai dizer isso muito claro. Ele diz, eu quero dizer apenas que deve haver igualdade. Hoje vocês têm fartura e eles passam por necessidade. Em outra ocasião, como o mundo gira muito, pode ser que eles tenham fartura e vocês estejam passando por necessidade. Então ajuda. Isso é muito lindo, gente, porque de fato o mundo gira muito, gente. Hoje a gente ajuda alguém e um dia aquela pessoa pode ser usada por Deus para nos ajudar. Então nós não vamos ajudar porque a gente pode precisar. Não é que a gente está esperando algo em troca. Mas Paulo está dizendo que haja igualdade. Se tem fartura na sua vida, compartilhe com quem tem necessidade. Porque lá em Êxodo 16, 18, e Paulo vai citar isso aqui, diz assim, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Ele cita o episódio do maná. Deus deu as instruções e o povo foi lá. Para quem colheu muito, não sobrou. Foi o suficiente. Para quem colheu pouco, não faltou. Foi o suficiente. Ou seja, a quantidade foi ajustada de acordo com a necessidade. Não teve desperdício e nem teve falta. Deus é um Deus de igualdade. Então que nós possamos entender isso. Nós lemos isso, nós falamos muito sobre isso quando falávamos da igreja de Atos, né? Então Paulo continua falando, olha, eu agradeço a Deus porque Tito estava ansioso para ir ver vocês, ele aceitou voltar. Estou mandando juntamente com Tito outros 2 irmãos, porque o que nós vamos fazer aqui é tudo muito transparente, é tudo muito honesto. Esses 2 irmãos, ele vai recomendar esses 2 irmãos como irmãos íntegros, que trazem honra a Cristo. Eles vão antes para já ir preparando a oferta que vão levar para os irmãos da Judéia. Quando Paulo chegasse, a oferta já estava preparada e ali eles iriam de fato ter um bom ajuntamento de recursos para poder abençoar o povo que estava passando por fome.
naquela época. Então, ele termina dizendo assim, olha, mostrem para esses homens, diante deles, o seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão ao elogiar vocês. Uau! Deixa eu só ver aqui se tá no capítulo 9, porque eu já li o capítulo 9, mas não vai dar tempo de falar sobre ele, então eu vou deixar ele para amanhã. No capítulo 9. Então, Paulo vai terminar dizendo assim, olha, prova que tudo que a gente tem falado acerca de vocês, que a gente tem elogiado vocês. Prova para as igrejas que é verdade, que nós estamos falando. Sabe o que eu acho lindo, gente? É uma igreja problemática, complicada, cheia de problema. Mas Paulo fala que elogia essa igreja diante das igrejas, das outras igrejas. Então a gente precisa entender que lindo como Paulo age. Jesus nos ensinou: não amaldiçoa quem te amaldiçoa, abençoa, não amaldiçoa. Se tem alguém que fala mal de você, não fala mal, não maldiga, bendiga. Então os coríntios falavam mal de Paulo, maldiziam Paulo, mas Paulo bendizia eles. Paulo está dizendo, eu elogio vocês diante da igreja e mostra para eles que eu tô certo. Amém? Que nós possamos ser assim também. Deixa eu agradecer, né, e honrar a vida de cada uma que ficou até o final aqui. A Soraya, a Ivonete, a Creunice. Não, vamos voltar? A Sossô, a Ivonete, a minha mãezinha, a Dona Piedade, a irmã Rose, a Dani e a Chiquinha. Deus abençoe vocês. Que o coração de vocês seja sempre generoso. Que vocês doem com alegria. Sabendo que quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco, né? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, né? Hoje mesmo, conversando com uma irmã, ela falou assim, irmã, será que não tá apertado isso que você faz? Que é para abençoar a vida de outra pessoa? E eu falei, amada, isso é uma semente. No reino espiritual, gente, tudo que a gente faz é semente. Quando você abençoa uma família, eu fui sentir de comprar um bolo de coalhada e abençoar aquela família, para que eles tenham o que comer. Lorena, é só um bolo. R$12 que você gastou? Gente, mas é uma semente. Comece a semear na vida das pessoas. A Viviane Martinello fala uma coisa muito interessante, que é que um dia ela tinha uma pulseira muito linda que ela amava, mas Deus falou com ela, dá essa pulseira pra tal pessoa, resumidamente falando. E ela falou, Deus, é a minha pulseirinha que eu gosto tanto dela, não sei se a pulseira era de ouro ou banhada, não sei. Sei que era uma pulseira que ela gostava. Mas ela ouviu o que o Espírito Santo disse e deu a pulseira. Ela falou que depois de algum tempo, depois de um bom tempo, ela começou a ganhar pulseiras. Uma pessoa deu uma pulseira, outra pessoa deu uma pulseira, Mas o que está acontecendo? Ela foi contar pro marido dela, e o marido dela lembrou dessa situação e falou assim, você plantou pulseira, tá colhendo pulseira. E eu tenho vivido isso na prática, né? Porque esses últimos dias mesmo eu tenho visto assim, Deus nos abençoando. Nós vivemos num período onde nós estamos abençoando muitas pessoas. Chega roupa, a gente abençoa com roupa. E assim, quanto mais a gente planta roupa na vida das pessoas, mais roupa vai chegando. Se você planta dinheiro, né, na casa de Deus, a sua oferta, você também vai colher com recursos. E eu não estou dizendo que você tem que plantar para você colher. Não estou dizendo que o evangelho é sobre isso. Começa a dar o dízimo para você receber. Não. Isso aí é questão, dízimo, gente, não é questão de plantar para receber. Dízimo é coração, tá? É obediência e confiança. Mas saiba disso. Deus é generoso. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então passa a plantar na vida das pessoas. Você tá precisando de carinho? Planta carinho na vida das pessoas. Você tá precisando de abraço? Planta abraço na vida das pessoas. Planta honra, você vai colher honra. Amém? Mas plante com generosidade. Deus abençoe. Minha mãe falou que gosta de bolo de coalhada, tá, gente? Quem quiser plantar na vida da minha mãe. Só mais uma coisa que eu quero falar, que eu tô lembrando aqui agora. Cuidado também aonde você planta. Não vai ficar dando pérolas aos poucos. Você tem que plantar num lugar que é uma terra fértil, né? A gente só vai colher se a gente plantar em lugares de terra fértil. Se eu jogar aqui uma semente de manga aqui no meu quintal, o que vai acontecer com aquela semente de manga no concreto? Nada. Então não adianta também sair plantando em lugares errados. Ore e peça a Deus. Qual é o terreno fértil que eu devo plantar? E o que eu devo plantar? Amém? Eu que agradeço a todas vocês, viu? Que Deus abençoe também. Amém, Chiquinha. Que seja assim também na sua vida e família, viu? Beijo, com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir. Paty, chegando agora. Beijo, querida. Deus abençoe, viu? Saudades. Tchau, tchau.